Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast A Mente da Gente. Aqui nós falamos de saúde mental no trabalho. Equilibrar os desafios do ambiente de trabalho com bem-estar emocional não é fácil e é por isso que nós estamos aqui trazendo informações e dividindo um pouco da nossa experiência e conhecimento. Esse episódio tem o apoio do Sicredi, que acredita na força da cooperação e na importância de ambientes saudáveis de trabalho, e do Plano de Saúde São José, que promove cuidado, confiança e bem-estar no dia a dia de milhares de pessoas. E hoje a nossa conversa vai destacar o papel do líder na gestão dos riscos psicossociais no trabalho, um tema cada vez mais urgente nas organizações. E quem está com a gente é ela, a gestora de Pessoas e Cultura da Sicredi SC, Sabrina Bombazar, uma liderança que vive na prática os desafios e as possibilidades de criar uma cultura de bem-estar, engajamento e responsabilidade compartilhada. Sabrina, que alegria tê-la conosco aqui no nosso podcast. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória dentro da cooperativa e o que te move quando o assunto é gente e saúde mental no trabalho. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico imensamente feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre o Sicredi, né, sobre essa transformação toda em relação ao papel da gestão, né, da saúde mental, que é o nosso tema de hoje. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou psicóloga de formação. Estou no Sicredi há 13 anos, iniciei minha trajetória lá como assessora de Pessoas e Cultura e há 5 anos, então, eu estou na gestão de Pessoas e Cultura da nossa cooperativa. E como é que você vê a transformação da liderança nos últimos anos? Porque o cenário do mundo do trabalho está modificando e, pelo que se vê, vai modificar radicalmente e muito rápido. Então, como é que você vê essa mudança e como isso desafia os líderes? Com certeza, Fábio. O mundo do trabalho já vem se transformando né, de anos atrás, assim, e após pandemia também acho que acelerou muito essa questão do mundo do trabalho, né? E o líder, consequentemente, também, né, impactou nele essa questão da mudança. Então, nós hoje, e eu como Pessoas e Cultura também, acho que o próprio RH também passou por essa transformação no mundo do trabalho, também teve, né, que desenvolver novas habilidades, e o líder também teve, né, nessa transformação toda, desenvolver novas habilidades. Porque, na verdade, não é só o trabalho que está mudando, o mundo está mudando, a cultura está mudando e as pessoas, muitas vezes, a gente percebe como estão adoecidas e, queira ou não, elas também trabalham. Isso. E aí isso impacta diretamente. E aí, eu acredito que o papel do líder nessa transformação toda, eu entendo que ele teve que se conectar mais com o seu time, né? E eu acredito que essa transformação toda do papel da liderança, no que vem do mundo da organização, com essa questão da saúde mental, realmente é essa conexão, ele ter uma escuta ativa, ele poder ser empático, disponível com os nossos colaboradores, né? Eu vejo que o gestor passou de ser um gestor de tarefas e ele passou a ser um gestor de gente, de se preocupar com as pessoas. Então, essa mudança não é fácil dentro das organizações, porque a gente já vem de um mundo do trabalho diferente. Eu sou de uma geração diferente do que nós estamos hoje e era uma diferença muito grande de como a gente atuava no dia a dia. Então, hoje o líder tem essa responsabilidade de realmente deixar de fazer gestão só de tarefas, né? Mas sim olhar para o profissional como um ser humano, né? De que forma eu vou fazer com que essa pessoa possa produzir mais, se desenvolver mais dentro das organizações. Então, ele precisa desenvolver novas habilidades. Habilidades de gente, de gestão. Então, isso é... Sai, até aproveitando essa questão da mudança, né? Na tua visão profissional e dentro, né, de uma instituição cooperativa, como é que tu vê o papel do líder com a regulamentação agora da NR1, né, trazendo aí a obrigatoriedade de a gente olhar e cuidar dos riscos psicossociais. Então, como é que tu vê a mudança do líder frente à NR1?
Então, Letícia, em relação à nossa empresa hoje, ao Sicredi, né, como vocês sabem, nós somos uma cooperativa. Então, para o Sicredi, não teve assim um impacto tão grande quando a gente fala dessa questão da NR1, porque nós já temos essa prática, né? É da nossa essência o cuidado, a valorização das pessoas, né? Em relação realmente ao ser humano, né? Mas, de qualquer forma, a gente já vem há muito tempo investindo nas nossas lideranças, em novas habilidades, em autoconhecimento, justamente para a gente potencializar ainda mais o trabalho de gestão. Então, acredito que outras organizações talvez passam um pouco mais de dificuldade dessa transformação, porque hoje nós temos vários tipos de líderes, perfis diferentes, né? Então, nós temos hoje no Sicredi líderes que já estão no mercado de trabalho há mais de 30 anos, tem jovens que assumiram a gestão. Então, existe também uma questão ali de gerações, que isso também é algo que a gente tem muito dentro das organizações, né? Então, essa dificuldade. Então, às vezes, tem um pouquinho do mindset, né? De entender realmente como que eu faço esse trabalho, de olhar para as pessoas. Então, no Sicredi, a gente cada vez mais investiu nas nossas lideranças e trouxe eles para perto dos nossos líderes, né? Fazendo essa provocação de que ali está um ser humano e que a gente precisa ter cuidado. Então, a NR1, ela veio, obviamente, para nos alertar também e potencializar ainda mais o nosso trabalho. Eu estou falando desse Sicredi, né? Mas outras organizações possivelmente vão ter que se remodelar, se reestruturar, né? E investir nos líderes, porque, assim, liderança é sobre gente. Uhum. Eu tenho falado muito isso lá dentro da nossa cooperativa, né, de que liderar é sobre gente. Exatamente, você falou há pouco de conexão e até conectando então Sim. com isso que você está dizendo agora, né? Porque vocês de algum modo já vêm fazendo aquilo que a nova norma agora passa a exigir. Uhum. Então não há mais a possibilidade só de fazer espontaneamente, agora as empresas precisarão fazer. Mas aí talvez muitas pessoas tenham dúvida de como é que eu vou criar esse espaço para promover essa conexão. E você falou uma expressão importantíssima que é da comunicação, que é uma área com a qual eu trabalho também, que é a escuta ativa. Né? Como é que tem que ser essa escuta, então? O que vocês praticam de escuta ativa que as pessoas que nos escutam podem aprender? Fábio, a gente trabalha muito nessa questão da escuta ativa, porque às vezes o gestor diz assim, eu estou disponível, a porta está aberta, mas não é sobre estar a porta aberta. O quanto eu demonstro para a minha equipe que realmente eu tenho interesse genuíno por aquilo que realmente faz a diferença. Então, a gente tem trabalhado muito dentro da nossa cooperativa com as nossas lideranças de que a gente precisa ter tempo para estar com as pessoas. Então, dizer que está disponível e com a porta aberta não é suficiente, mas o quanto eu tenho de interesse para o meu colaborador, né, de ele poder realmente ter essa segurança psicológica que a gente está fazendo, né, em relação àquilo que ele traz. Então, o próprio gestor, ele tem que criar um ambiente acolhedor, um ambiente onde o colaborador possa se sentir à vontade, né? E, obviamente, criar uma relação de confiança. A gente só fala, né, daquilo que a gente tem um ambiente de segurança, que a gente se sinta seguro. Então, Fábio, eu reforço assim, essa questão da proximidade, da conexão, da escuta ativa, da empatia. Eu sempre falo que a empatia não é só se colocar no lugar do outro. A empatia é você entender que o outro é o outro. O outro tem as suas dificuldades, tem a sua vivência, né? Tem as suas fragilidades, mas como eu posso ajudá-lo dentro da minha posição como liderança, né? Obviamente que esse líder já está ali, já tem uma vivência, uma maturidade. Como que eu posso direcionar o meu colaborador, né, naquela dificuldade que ele está? Porque é isso que acontece, se o colaborador não está bem, ele não vai performar.
né? Então, nós vamos ter outras questões dentro de gestão de pessoas que vão trazer fragilidade para ele, que principalmente vai bater aonde? Na performance, no desempenho, no desenvolvimento. Então, é isso que eu vejo dessa questão de estar aberto e escutativa. Eu preciso ter tempo para estar próximo do meu colaborador. Porque quando tu tá próximo, tu consegue conhecê-lo melhor. Então, se eu estou próximo do Fábio, da Letícia, e eu consigo entender como é que ele é, como é que ele funciona, de cara ele chega, eu já sei como é que ele está se sentindo. Então, eu, por exemplo, lá, né, de gestão de pessoas, a gente está na sede administrativa, eu observo, eu já sei se o meu time tá ali, se uma já chega mais tristinha, se eu já chega, eu já... Mas esse é um ponto importante, que tem uma frase que eu gosto muito de falar, assim, principalmente para lideranças e dentro de empresas, que é: conheça as pessoas além do que elas fazem. Porque geralmente a gente fica aqui, né? Exatamente. Eu sei o que a Sabrina faz, mas eu não sei quem ela é. Exatamente, Letícia. E aí tem uma diferença que parece simples, mas que não é simplória, que é estar disposto a ouvir, e muitas vezes de coisas simples. Por exemplo: oi, Sabrina, tudo bem? Como é que você tá? Aí a Sabrina vem e começa a falar: tô com um problema, meu filho não dormiu essa noite e tal. E aí o teu cérebro tá aqui do outro lado: putz, pra que eu perguntei, né? Então, é genuína essa escuta, porque a hora que tu ouvir, não tá legal, tu vai ter que parar tudo que tá fazendo para realmente escutar. Então, o quanto que os líderes precisam entender que essa doação de tempo de escuta, ela é, na verdade, inclusive, uma ferramenta de performance para todos, inclusive para ele. Exatamente, Letícia. Então, para mim, isso é muito importante. E isso é o papel da liderança, né? Essa aproximação, essa conexão de entender realmente o ser humano, né? Porque às vezes a gente pensa assim: ele não está performando. Mas será que falta conhecimento? A primeira coisa, às vezes, que as pessoas... mas será que falta conhecimento? Uhum. Não, às vezes ele está com alguma dificuldade, mas ainda não se sentiu à vontade de trazer isso para a liderança. Muitas vezes por medo, por receio. O que vai acontecer comigo? Né? Então, no Sicredi, na nossa cooperativa, a gente tenta sempre trazer esse ambiente acolhedor, onde as pessoas possam ter essa confiança, né? Isso o líder tem que criar, né? Essa confiança da relação. E tudo está na relação. Tudo está na relação que a gente tem com o indivíduo, com o nosso colaborador. E essa é a base, né? Um dos valores de vocês enquanto cooperativa: relacionamento. Então, faz sentido que as lideranças saibam, né, construir relação genuína. Inclusive, tem um gestor da tua cooperativa que fala uma frase que eu gosto muito, que é assim: construir vínculo não significa necessariamente ter intimidade. Exato. Isso é muito bacana. Quando as pessoas entendem isso: eu posso construir um vínculo com você, inclusive de confiança, mas eu não necessariamente sou o teu íntimo, eu frequento a tua casa, tu frequenta a minha. Exatamente. E ainda assim a gente pode ter uma relação interessante e que faça despertar o que os outros têm de melhor. Que para mim, relacionamento bom é isso, que desperta o que o outro tem de melhor. Exatamente. E esse é o papel do líder, né? Despertar no outro o que ele tem de melhor, né? Porque às vezes a gente olha só para o profissional com as suas fragilidades e a gente vê o quanto esse profissional tem potencial, mas se você não conhecê-lo na íntegra, você não vai conseguir extrair dele o melhor que ele tem. Então, isso a gente preserva muito hoje dentro da nossa cooperativa. O olhar para o ser humano e de que forma eu posso ajudá-lo para que ele possa performar mais, para que ele possa estar feliz aonde ele está. Nesse sentido, né, a Letícia nos acompanha, é nossa consultora, então sabe um pouquinho. A gente investe muito, Fábio, no desenvolvimento das nossas lideranças, no desenvolvimento dos nossos colaboradores, para que as pessoas possam buscar o seu autodesenvolvimento. Então, isso é muito importante. Né? Para que a gente possa desenvolver a carreira dos nossos colaboradores, ele também precisa se conhecer. E o líder também precisa se conhecer. Como que eu vou ajudar o meu colaborador? Como eu vou direcioná-lo, ele, se nem eu mesmo posso liderar a minha própria vida? Perfeito.
Então, no Sicredi, a gente investe muito no desenvolvimento, na busca pelo autodesenvolvimento, né? Então, em assessments, em mentorias, em treinamentos de inteligência emocional. Então, temas muito, muito importantes que a gente vem já ao longo aí dos 5 anos investindo nas nossas lideranças para que eles possam constantemente buscar o seu autoconhecimento. Muito bem. E esse líder, então, que está nessa busca de tentar olhar para a sua equipe e ser mais sensível às necessidades, às demandas, que sinais pode haver e que ele deve observar para ajudar a sua equipe nesse aspecto, em especial da saúde mental? Assim, primeiramente, o líder tem que observar, né, se esse colaborador está com baixa performance, né? Primeira coisa é ele ver que o colaborador não tá performando, chega desmotivado muitas vezes, o absenteísmo, né? Nós temos as faltas frequentes. São pequenos detalhes que o líder tem que observar e atuar, né? Então, se um colaborador às vezes chegou atrasado, também é um ponto. Se chegou meio cabisbaixo, mudanças de humor. Então, às vezes, aquele colaborador que chegava, às vezes, super feliz, aberto, de repente chega, não dá um bom dia, senta na sua mesa, não conversa, né? Essa questão de daqui a pouco não mais ter um entrosamento com o time, se isolar. Então, são pontos que o líder precisa estar atento e pontuar, né? Se viu que ele tá meio chateadinho, vai lá, chama, né? Uma conversa, o que houve, né? Então, assim, e também, a partir do momento que o líder tem essa posição, o colaborador já, ele tá me observando, ele tá entendendo que hoje eu não estou bem, né? Então, eu acho que esses pequenos detalhes a liderança tem que atuar e se colocar à disposição. Olha, estou aqui, né, para te ajudar, se tu precisar de alguma coisa, porque às vezes também o colaborador naquele momento, né, tem um certo receio, às vezes não quer trazer já no primeiro momento, né, uma situação específica, mas ele só pelo fato dele chamar o colaborador e perguntar, estou vendo que hoje não estás bem, posso te ajudar? Exato, acho que essa é uma diferença grande, né? Nós não estamos falando aqui que o líder vai invadir a intimidade de ninguém, não é esse o lugar. Não é esse, O exatamente. colaborador, ele também precisa poder não dizer o que ele não quer dizer. Exatamente. Agora, se ele sabe que o líder está próximo e aberto a receber, então se esse colaborador se sentir à vontade ou sentir necessidade de expor algo mais, aí sim. Exatamente. E com certeza, se esse líder criou essa relação de confiança que nós estamos falando aqui, se dentro da agência, né, a gente tem as nossas agências e a sede hoje no Sicredi, se o líder criou esse ambiente acolhedor, essa segurança, essa confiança, com certeza, numa primeira conversa, o colaborador vai trazer, olha, não estou me sentindo bem, estou passando por alguma dificuldade, né? Peço aí um tempinho para eu poder me ajustar e tal. Então, só o papel do líder de dizer assim, ó, eu estou aqui, né? Que é o nosso slogan, né? Ter com quem contar. Com certeza o colaborador já vai se sentir super acolhido, né? De poder trazer a sua dificuldade, né? Que não é só de muitas vezes de saúde mental, né? A gente tem outras dificuldades na vida aí. Então, essa disponibilidade do gestor é super importante, esse acolhimento. E a questão de entender que ninguém vai performar 100% todos os dias, mas que nos momentos em que você não tiver com uma alta performance, buscar o motivo pelo qual isso acontece, eu fico me colocando assim em alguns lugares e até experiências de outros cenários que não de vocês, mas entendendo de como é difícil ter conversas difíceis, principalmente quando você está numa posição de gestão e tem às vezes o teu melhor colaborador começa a apresentar possíveis comportamentos que não são interessantes. E aí a gente vai falar o seguinte, como é que no Sicredi, em termos de ferramenta mesmo, sabe? Como é que se prepara a liderança com ferramental para ela não fugir de conversas difíceis, Exatamente. para ela se posicionar num momento que, assim,
eu vou ter que frustrar você enquanto liderado, porque eu vou ter que me posicionar como líder. A gente não lidera só com flores, né, Letícia? Com a gente certeza. precisa, às vezes, né, realmente fazer o nosso papel de líder, né? O cenário, em vários momentos, vai ser adverso Com e certeza. vai exigir um posicionamento de uma liderança madura, com consistência. Então, quais as ferramentas ou as estratégias que hoje vocês têm disponibilizado para preparar, né, essas lideranças? Hoje no Sicredi, uma das principais ferramentas e indicadores que nós temos é a nossa pesquisa de clima, né? Gostaria aqui de trazer sobre isso. Hoje a nossa pesquisa para nós de pessoas e cultura é o nosso principal indicador hoje, né, dentro da organização. Então ali também a gente já começa a entender o que a gente precisa preparar o nosso líder para isso, né? Dentro da nossa pesquisa de clima, a gente observa práticas de gestão. Então a nossa pesquisa de clima hoje, 60% dela é sobre gestão, né? Então, como o líder faz, como o líder cuida, como o líder gerencia, como o líder desenvolve, como o líder cria espaços para isso, se o líder evita favoritismos ou não. Então, nós temos uma ferramenta muito importante, que é a nossa pesquisa, né? E agora, nosso último resultado, aí nós alcançamos o percentual de 91% da nossa pesquisa de clima, então, um índice muito bom. As nossas dimensões também, né, que a gente observa, que é a cooperação, que é o respeito, que é a colaboração, a imparcialidade do próprio gestor nesse sentido. Então, é uma das nossas, diria, ferramentas da nossa pesquisa de clima. Uma outra ferramenta que a gente usa é a nossa ferramenta de gestão de desempenho, que hoje nós chamamos de Elofy, é uma ferramenta específica nossa, sistêmica, né? E a gente utiliza para essa gestão de desempenho, e nela a gente faz os nossos feedbacks. Hoje a gente tem culturas de feedback dentro da nossa cooperativa, nós temos conversas de one-on-one, então a gente faz aí, às vezes, anualmente, semestralmente, conversas de feedback a todo momento, né? Mas nós temos ali os nossos ciclos de feedback em relação a isso, os nossos benefícios também, é uma prática que a gente utiliza, né? E agora com a NR1, a gente começou a olhar para ampliar esses nossos benefícios hoje dentro da cooperativa, né? Olhando para a nossa saúde, mas hoje, assim, a nossa ferramenta oficial que a gente utiliza para feedbacks, para acompanhamento do desenvolvimento também das nossas lideranças, olhando para o time, né? A gente tem aí a nossa ferramenta Elofy, onde a gente faz essas provocações, né? E ele pode utilizar aí como uma ferramenta de desenvolvimento através de conversas difíceis também, né? Para que a gente possa aí se preparar cada vez mais, né? Ou seja, ferramentas existem, possibilidade de exercer esse cuidado existe. Agora é preciso ter a intenção e a vontade de fazer. Exatamente, exatamente. Então a gente, inclusive nós de Pessoas e Culturas, acompanhamos muito, né? Queria trazer aqui que na nossa cooperativa, no sistema Sicredi, Pessoas e Cultura é muito próximo dos nossos colaboradores, da nossa liderança, né? Eu, hoje, como gestora de Pessoas e Cultura, fico responsável pelo todo o desenvolvimento da nossa liderança e da alta liderança, né? Então, eu tenho um time também de Pessoas e Cultura que apoia os líderes com seus liderados. Então, nós temos uma estrutura muito, muito importante de Pessoas e Culturas que apoia essa liderança na gestão, né? Porque quem faz gestão de pessoas é o líder, não é o RH, não é Pessoas e Cultura. Estava aqui pipocando essa frase na minha boca. Fique bem claro que gestão de pessoas não é com RH. Não é com RH. Não é gestão de pessoas que demite, não é gestão... Fica aí a dica, né? Porque às vezes eles brincam, lá vem a Sabrina na agência. Eu digo, olha, eu vim para desenvolver e apoiar o líder, não vim. Então, nós temos muito isso. Quem faz gestão de pessoas é o líder. E aí, gostaria só de acrescentar, Fábio, que assim, a gente trabalha muito na cooperativa, acho que existe uma responsabilidade da liderança, eu gostaria de trazer sobre isso, né? Existem papéis
hoje em relação ao que nós estamos falando aqui, né? Do desenvolvimento, da saúde mental, do cuidado, do nosso bem-estar. Penso que a organização tem um papel importantíssimo em relação a oportunizar esse bem-estar e o cuidado aos nossos colaboradores. E o líder tem o papel dele, que é o que nós estamos falando aqui. Criar esse espaço, ter essa escuta, esse ambiente acolhedor, essa segurança psicológica. Mas existe o papel do colaborador também, nessa busca constante pelo autodesenvolvimento, pela essa busca constante também de o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu preciso fazer, né? Muitas vezes, quando eu tenho algumas conversas com alguns colaboradores, eu mesmo digo, você tem procurado fazer terapia? Que tipo de ferramentas? O que vocês têm buscado para cuidar da sua saúde? Então, esse incentivo, eu acho que a organização e nós, como pessoas e cultura, temos uma responsabilidade muito grande. Mas o profissional também tem essa responsabilidade de buscar esse auxílio, né? Porque a gente chama lá do protagonismo, né? Nós temos isso muito na nossa cooperativa, de que o desenvolvimento é responsabilidade do colaborador, a carreira é dele. E quando a gente fala também desse cuidado, do bem-estar, isso é uma responsabilidade também do profissional, do indivíduo. Não dá para dizer assim que isso é só da organização. Mas o que eu tenho também contribuído para o meu bem-estar, para o meu cuidado físico, mental, né, alimentação, né, a nutrição. Então, gostaria de trazer sobre isso, e quem está nos ouvindo, que também existe uma responsabilidade nossa enquanto indivíduo, né, essa busca. Até quero complementar essa tua fala, porque eu escrevi um artigo que tinha um tema que é empresas creches para adultos. Então, em alguns momentos, as pessoas se comportam como infantilizando algumas relações, inclusive com o trabalho. Porque quando a gente é pequeno, a gente fica esperando que o pai e a mãe sirvam almoço, diga a roupa que a gente vai usar. Só que quando eu chego no ambiente corporativo, que eu já vivi experiências, repertório, maturação, eu preciso entender que agora, naquele cenário, existem diretrizes, mas também existem as minhas diretrizes. Sim. E aí tem uma ferramenta que vocês têm, sabe, que eu acho bem interessante, que é o Sicredi Aprende. Sim. Enquanto ferramenta de conhecimento, uma plataforma, Fábio, que existem inúmeros cursos de tudo que mais você de imaginar. 500 cursos de diversas áreas, né? Comunicação Inclusive, não violenta tem lá. Tem vários tipos. Tem conhecimentos técnicos, que é da própria instituição, né, de produtos e serviços, até autoconhecimento, que é o que a Letícia está trazendo. Então, ali, o próprio colaborador pode buscar o seu autodesenvolvimento gratuitamente. A gente brinca lá dentro do Sicredi, que é uma pós-graduação, Letícia, que nós temos ali dentro, uma formação contínua, né, de conhecimento que o colaborador pode buscar em relação ao desenvolvimento de questões comportamentais, né? E eu quis trazer isso porque, assim, em alguns momentos, algumas empresas desejam movimento, mas também não provêem experiências que possam ajudar as pessoas a fazer isso. E quando você está dentro de um cenário que está dizendo que você tem que ter senso de dono e, ao mesmo tempo, oferece recurso para isso, aí vem a intencionalidade. Exatamente, né? exatamente. E aí as pessoas precisam também ter a noção de que as escolhas têm consequências. Sim. Né? Uhum. Então, enquanto carreira, às vezes eu quero crescer, a gente vê essa coisa muito acelerada hoje, das novas gerações, Isso, né? Entre hoje e amanhã quero ser CEO, por exemplo. Isso, já aconteceu. aconteceu. Um processo. Já aconteceu de entrar como estagiário e querer ser... E tá tudo bem, né? A pessoa querer expandir na carreira, crescer e desenvolver. Mas eu penso que não dá para pular etapas. Exato. Não dá para pular etapas. Exato. Já que a gente falou em geração, a gente vê aí no trabalho agora um ambiente multigeracional. Como é que isso desafia o líder e como esse líder pode lidar com essas questões? Porque são visões de mundo muitas vezes conflitantes, algumas pessoas com visões muito rígidas sobre como as coisas são ou devem ser. Como é que o líder pode contribuir para unificar de alguma forma
esse grupo, esse time, essa equipe, apesar da diferença geracional? Exatamente. É um grande desafio para as organizações e para o Sicredi, porque está aí, né? Nós agora estamos falando aí de 5 gerações que a gente está lidando no nosso dia a dia. A nossa cooperativa ela é relativamente bem jovem. O maior percentual nosso hoje de colaboradores vai até os 35, 40 anos. Jovem de idade e jovem também de tempo de casa. Nós estamos com um time bem novo também. E, obviamente, que os mais experientes, a gente fala, né? São aí os líderes que estão hoje nessa posição. Então, a gente precisa preparar eles para isso. Então, quanto mais eles puderem ter essa conexão, esse entendimento e direcionar os nossos colaboradores pela experiência deles, né? Então, eu diria que, assim, feedbacks constantes, de orientação, de direcionamento nesse sentido, mostrar para o colaborador a sua trajetória, né, o que ele precisa fazer, o que ele precisa desenvolver, estar próximo desse colaborador, porque esses são os nossos desafios. Hoje nós estamos contratando pessoas que estão chegando como estagiários, jovens aprendizes, que não tiveram a vivência desse líder, não tiveram a minha vivência. Então eu preciso ter essa proximidade e mostrar para ele o que é possível para fazer para ele se desenvolver, o que ele precisa buscar para poder chegar onde ele quer, né? Então, acho que essa conexão e esses feedbacks constantes, essa preparação da própria organização também e investir no desenvolvimento, mas o líder precisa estar próximo do seu time. Você sabe que quando esse assunto vem à tona, diversidade geracional também, eu sempre destaco também o papel da própria comunicação, porque quando a gente tem essa visão muito estrita da nossa realidade, a gente tem uma verdade, mas quando a gente se comunica e consegue ouvir a realidade do outro, eu consigo aprender com o outro e transmitir para o outro aquilo que eu sei. Exatamente. Então, se eu sou jovem, eu posso aprender com quem tem experiência, e quem tem experiência, hoje o mundo está mudando muito rápido e precisa aprender com o jovem também. Exatamente. Eu sou professor universitário há bastante tempo e eu aprendo muito com os meus alunos. Exatamente. Por quê? Porque hoje eles têm uma certa vivência, principalmente no campo da tecnologia, que a minha geração não teve. Por mais que eu aprenda, eles são ágeis. Exatamente. Então, isso pode acontecer também essa na organização. Essa mistura, né, que tu está trazendo é bem importante. Eu acho que é super saudável para a organização esta mistura. Então, nós temos uns mais experientes lá que eles brincam, né? Eu gosto de estar no meio dessa juventude, né? Que trazem coisas boas, que nos incentivam, que nos motivam. Então, é importante isso, né? Essa mistura aí dessas gerações. E assim, quanto mais a gente puder ter essa conexão e esses feedbacks, eu sempre falo que a gente aprende muito mais com eles do que muitas vezes a gente, né, passando essa experiência. Então, eu penso que essa questão do relacionamento, a comunicação interna, né, Fábio, que tu fala muito da comunicação, essa comunicação interna, a gente poder estar próximo, né, a própria empresa fazer isso, e a comunicação é extremamente relevante hoje dentro das organizações, né, que nem gestão de pessoas, que é um pilar estratégico, a comunicação também é. A gente precisa entender como a gente se comunica com o outro, porque a forma que eu estou me comunicando contigo não é a mesma forma que eu vou me comunicar com a Letícia. Então, esse conhecimento do colaborador, quanto mais eu souber como ele se movimenta, eu vou saber me comunicar e eu vou saber direcionar o meu colaborador aonde ele precisa estar. Então, concordo contigo que essa comunicação, ela tem que ser assertiva, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, que é um dos nossos valores na cooperativa, né? Transparência na gestão. Então, realmente, a comunicação hoje é um pilar extremamente estratégico dentro das organizações. E para dar uma cutucada, assim, nos líderes que estão nos ouvindo, sim, eu gosto de pensar assim, comunicação é oxigênio de relação interpessoal. Não tem relação. Não tem né? relação. E aí, será que quando a gente vem com essas frases do tipo, essa geração agora não quer esquentar a cadeira, será que nós, né, líderes mais sêniores, não estamos sendo arrogantes diante das nossas próprias verdades? Porque quando eu trago algo determinante, eu estou dizendo que ela é uma verdade quase que absoluta. Mas quando eu escuto um jovem, a verdade dele também é verdade absoluta para ele. Onde tem um ponto de interseção? Aí a comunicação entra. Isso. Né?
Onde tem essa Exatamente. interseção é onde tem o aprendizado. Exatamente, Letícia. E assim, eu acho que o líder também tem que observar o momento da organização e o momento, porque não é só, por exemplo, falando da cooperativa do Sicredi, não é o Sicredi que está exigindo isso da liderança. Hoje o mercado exige uma transformação dos profissionais, né? Então, eu como líder, como que eu estou enxergando isso lá fora? Então, isso é importante, né? Como que eu estou enxergando? Como que eu estou me movimentando? E às vezes a pessoa fala isso de que, mas o jovem isso, o jovem aquilo. Para mim são crenças limitantes, são mindsets que às vezes a pessoa, mas eu não preciso mudar. Eu cresci assim, eu vou, né? Uhum. Então eu aprendi assim. Então o líder precisa estar atento a isso e ele precisa entender que ele é o agente da mudança. Ele é a pessoa que tem que trazer essa inspiração para o time. Ele é um agente da mudança. Se ele disser que essa mudança não está fazendo sentido, a equipe não vai fazer também. Então, acho que esse pensamento, essa forma de agir, o líder precisa entender que ele é o primeiro agente, o promotor da mudança para sua equipe. Inclusive, a gente dá cultura. Exato. Bom lembrado. E falando em cultura cooperativa, de que forma que estar dentro dessa cultura favorece, né, esse olhar mais humano sobre o trabalho e o que o modelo cooperativista ensina para outras formas de fazer negócio? Ai, que bom, uma delícia falar sobre isso. Eu sou apaixonada, né, pelo cooperativismo e aprendi, né, nunca tinha trabalhado em instituição financeira, muito menos do cooperativismo. Com certeza, Letícia, eu acho que o cooperativismo tem muito nesse sentido. Primeiro, um dos nossos valores, além desses que eu citei anteriormente, um dos nossos valores é pessoas no centro. Então, aí já está a diferença, né? Então, de fato, isso corrobora muito porque a gente está vivenciando hoje. Então, esse olhar de pessoas no centro, o nosso ambiente de colaboração, do trabalhar no coletivo, né? Obviamente que existe a individualidade do indivíduo, né? Ele também precisa buscar, mas esse ambiente do coletivo, esse ambiente da colaboração, naturalmente a gente consegue construir esse ambiente mais acolhedor, mais humano, né? Então, está na nossa essência, está no nosso sangue. Então, muitas vezes as pessoas entram lá e falam, nossa, que ambiente gostoso, que ambiente, né, harmonioso da gente poder conversar, né? A gente tem autonomia com responsabilidade, então não é um ambiente hostil. Hoje os nossos profissionais têm esse espaço de trazer, olha, isso não está legal, isso a gente precisa melhorar. Então, o cooperativismo tem essa força, né? E o seu próprio ambiente de cooperação, colaboração e trabalho em equipe já traz esse ambiente não tão tóxico, vamos dizer, né? Em relação ao trabalho. E como é que você acha, então, que esse modelo, porque de alguma forma parece que ele vai quase na contramão da cultura vigente, que a gente fala de competição. Competição, concorrência, todo mundo. E isso acontece entre organizações, muitas vezes entre pessoas dentro da organização. Então, como é que esse modelo de vocês, ou o que você diria que é possível, mesmo as empresas, instituições que não são cooperativas, podem absorver desse exemplo de trabalho cooperativo? Esse modelo, eu sempre digo assim, que é a forma de como a gente faz as coisas acontecerem, né? Então, nós somos uma instituição financeira, nós vivemos também, nós temos resultado, nós precisamos de resultado, só que a forma que a gente faz resultado é diferente. Nós temos um propósito único, nós somos um sistema gigante, né? Então, obviamente que eu estou falando da nossa cooperativa, da Sicredi Sul SC, mas nós somos um sistema, então as cooperativas que estão filiadas ao Sicredi, nós somos um sistema aí com mais de 9 milhões de associados. Hoje nós somos com mais de 40 mil colaboradores no Brasil todo.
Então, isso, sistemicamente, a gente já trabalha de um modelo diferente, né, em relação a isso. E não significa que a gente não traga resultado, mas é um olhar diferente de cooperativa, onde nós somos donos, os valores são diferentes, a forma de fazer negócio é diferente. Já tem aí o nosso associado, né, a importância que a Letícia trouxe do relacionamento, do atendimento próximo. Então, essa forma, Fábio, de fazer negócios é diferente, talvez, de uma outra instituição que foca na meta, que foca, né? É o que eu falei, hoje não dá mais para ser um gestor só de metas ou só de conhecimento técnico, né? Eu preciso ajudar o meu colaborador a performar de uma forma diferente. E para isso eu preciso olhar para ele como um profissional, que está ali, que é um ser humano, que tem suas dificuldades, eu preciso direcionar, eu preciso acompanhar de uma forma diferente. Então não é só fazer por fazer, mas como eu faço o negócio acontecer, sem deixar de ser e não a nossa essência, a nossa missão, que isso pra gente, a gente não abre mão, que é o nosso jeito Sicredi de ser. Eu preciso fazer negócio, mas eu não posso deixar o meu propósito de lado, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. Isso não pode estar só na parede, ele precisa ser praticado, porque os nossos valores são os nossos comportamentos. Aquilo da forma como eu movimento, eu estou mostrando para as pessoas como é que é a minha organização. Inclusive, isso impacta o nosso associado. Então, para nós, existe sim resultado, performance, mas o mais importante é como que eu faço isso acontecer. E sabe o que é bacana? De olhar para a cultura cooperativista e até para quem está nos ouvindo entender que, mas eu não sou uma cooperativa, mas você pode aprender com quem está fazendo. E, Fábio, a gente está falando de uma cultura de mais de 120 anos. Né? A cooperativa foi fundada há mais de 120 anos. É o sistema mais antigo e, em contrapartida do que muitos movimentos financeiros fazem de fechar as portas, cada vez mais abrem-se as portas, porque a premissa é relacional. E aí, quando a gente pensa em cultura, é importante que a gente entenda uma coisa que a Sabrina falou e reforce para os negócios e os líderes que estão nos ouvindo, que é, não adianta só a gente falar, a gente tem que ter ritual. Exatamente. Os rituais que fomentam aquilo que a gente diz que a gente é. Por isso que muitas pessoas perguntam, às vezes, para mim, pelo relacionamento que eu tenho com a própria cooperativa, como é que estão abrindo mais agências? Por conta dos rituais e do princípio. Outra coisa muito bacana, e que até outras empresas fazem também com os colaboradores, mas isso é uma coisa muito forte na cooperativa, que é o dia C. O dia C é o dia do cooperativismo. Exatamente. Então, os colaboradores de cada agência, eles se reúnem para fazer uma ação voltada para a comunidade local que eles estão. Seja, eu já acompanhei ali ação vinculada a pintar muro de escola, a fazer algo, porque qual é o princípio cooperativista? Eu estou falando isso como consultora de capitalismo consciente, é entender que esse modelo é um modelo que parte de um princípio que mais pessoas podem ganhar, não só acionistas num modelo tradicional. Então, isso é bacana porque é um modelo sustentável socialmente. Então, e esse olhar para a comunidade, né? Porque aonde o Sicredi está inserido, a gente desenvolve a nossa comunidade, né? Então, a gente tem esse diferencial realmente de olhar para isso, né? Agora, em junho, a gente vai ter Quem Coopera Doa, né? Que é a doação de sangue. Então, a gente tem várias ações de programas sociais, que é um dos nossos pilares, e que faz esse olhar aí para a comunidade, né? Porque isso é um dos diferenciais do cooperativismo, né? O olhar para a comunidade. Sabe que é um alento ouvir isso quando a gente liga a TV e acompanha noticiário, parece que a gente está assistindo o que é contrário a isso, não é? Exatamente. É uma disputa quando a gente vê essas taxações e quem ganha mais, quem ganha menos. E aí eu acho que talvez até nesse sentido, como cultura global, para fora do ambiente do mercado, uma instituição como essa pode nos inspirar a jogar o jogo do ganha-ganha. Exatamente. Porque tudo que a gente não está fazendo hoje, pensando como cultura global, é jogar o jogo do ganha-ganha. E aí todo mundo perde. Exatamente, exatamente. A gente conversa muito sobre isso lá dentro, né? De que o meu trabalho, se eu não fizer da forma que eu vai impactar os outros colegas, e assim vai, né? Então, eu acho que a gente tem o nosso trabalho individual, né, de acordo com a nossa posição, com as nossas responsabilidades, mas o ganho ele tem que ser coletivo.
Então, a gente dá muita ênfase a isso, né? O coletivo. Quando a gente vai trazer profissionais, né? O nosso processo de atração e captação. Então, super importante a gente identificar nesse profissional o nosso jeito Sicredi de ser, porque isso é que vai fazer com que as pessoas fiquem dentro da nossa organização. O quanto esses profissionais estão de acordo com os nossos valores, o quanto eles acreditam no nosso propósito, porque isso vai fazer com que as pessoas fiquem dentro da nossa organização, que vivam, que façam as coisas acontecerem, que sejam felizes nas suas carreiras. Então, nós hoje, na cooperativa, a gente já tem esse olhar desde a sua entrada até a sua saída. Fábio, hoje a gente tem um trabalho de acolhimento, inclusive na nossa pesquisa de desligamento. A gente entra em contato com o profissional, pergunta como foi sua jornada, como foi sua trajetória, né? O que ele pode nos dizer que não foi legal, o que... Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais estar atento a isso, né? Estar atento aos profissionais. Mesmo aqueles que estão saindo, eles fizeram a sua jornada. Por que eles saíram? O que não foi legal durante a sua trajetória? Então, esse trabalho todo, ele começa desde o início da trajetória do profissional até a sua saída, né? Então, esse cuidado, ele tem que ser importante. Não é porque o colaborador saiu que ele não vai ter uma experiência maravilhosa ao sair, né? Então, a gente cuida disso. E falando sobre experiência, né? A gente também cuida muito da experiência dos nossos colaboradores, né? Hoje eu tenho uma pessoa no meu time que olha só para a experiência do colaborador. Uma profissional dedicada a isso. Porque é através das pessoas que as coisas acontecem. Eu falo muito isso, a gente, né, eu e a Letícia, a gente conversa muito sobre isso. O papel da liderança, pessoas e cultura, é sobre gente. Tudo é através das pessoas. Até a inteligência artificial, que, como tu comentou, que a gente está nesse mundo de transformação, de inovação, até a inteligência artificial, ela precisa de pessoas para poder manuseá-la. Claro. E as pessoas, às vezes, ficam com receio que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Ela não vai substituir, a não ser que aquele profissional não se adapte a essas novas tecnologias, as novas transformações, mas as pessoas sempre serão o maior patrimônio dentro das organizações. Então, esse olhar a gente precisa entender. E as pessoas também precisam buscar isso, né? Não dá para ser a bengalinha de que, agora o que eu vou fazer? Não, nós vamos continuar fazendo a diferença, porque tudo que acontece é através das pessoas. Exato. Quando eu acompanho, eu gosto de acompanhar sempre aquele ranking das habilidades do futuro que o Fórum Econômico Mundial sempre coloca. Exatamente. Né? Primeiro, ali são habilidades de pessoas, e são habilidades de pessoas que precisam estar bem para desempenhar, porque como é que você vai resolver problemas complexos? Exato. Como é que você vai trabalhar colaborativamente? Então, são todas habilidades que a pessoa, para poder exercer, ela tem que estar bem. Então, Exatamente. não vai haver no futuro pessoas em condições de desenvolver trabalhos de maneira adequada se elas não estiverem bem física e mentalmente, que é a nossa questão aqui. E trazendo um gancho sobre isso, até queria comentar, que eu esqueci de comentar sobre as nossas ferramentas, quando fala de estar bem, nós temos hoje, né, no Sicredi, um benefício que se chama Sempre Bem. E traz muito o que tu está trazendo. As pessoas podem ter a oportunidade, né, de entrar em contato e ter atendimentos psicológicos, apoio jurídico, apoio financeiro, apoio de assistência social, né, gratuito, 24 horas por dia. Tem sigilo, né, a gente nem sabe. A gente recebe uma lista, assim, de quantidade de pessoas que procuraram, mas não tem nome, não tem nada, né? Porque realmente é sigiloso. Então, é um trabalho, um benefício que o Sicredi tem para o Brasil todo, onde as pessoas podem entrar em contato e tem profissionais lá do outro lado apoiando eles. Eles têm direito a 5 sessões de terapia e aí mais esses apoios, né? Então, olha só, né, um benefício super importante aí que a gente traz de cuidado e de bem-estar, né? Temos aí a nossa ouvidoria também, nós temos o nosso canal de denúncias, então isso também é outro apoio para o nosso colaborador, que ele pode também estar aí, né,
falando, enfim, sobre alguma questão que não foi legal. Então, assim, a gente tem várias ferramentas e atributos que o colaborador pode se direcionar, né? Porque isso é importante. Inclusive, tudo isso que tu compartilhou conosco, acredito que tenha, obviamente, sido insumo para o prêmio que vocês ganharam como com certeza. melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Exatamente, em tamanho de empresas de porte grande, uhum. né? E fala pra gente aí que está nos ouvindo qual foi o aspecto que vocês mais foram pontuados. Então, é uma imensa alegria, né? Às vezes, quando eu entro nos lugares, nos eventos, dá licença que eu sou a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Tu me respeita, entendeu? Mas, obviamente, que mesmo sendo a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né, Letícia, nós temos ainda pontos sempre a melhorar quando a gente fala de gestão de pessoas. Mas um grande destaque, que é orgulho, que a gente traz, que a gente foi como destaque de saúde mental. Então, esse ano, além de ser premiado como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, fomos destaque em saúde mental. Então, para nós, isso é um orgulho, isso valida, né, todo o trabalho que a gente vem fazendo hoje como Sicredi, como cooperativa aqui, né, na nossa região. Então, fomos destaques aí em 2024. E esse destaque nos traz de que o quanto o nosso ambiente está seguro psicologicamente para que as pessoas possam realmente ter esses diálogos, ter essas conversas, que o líder está cada vez mais entendendo que ele precisa estar à disposição, ter uma escuta ativa, ter uma empatia em relação ao seu colaborador. Então, para nós, isso é super importante e valida aí tudo que a gente conversou agora, né? Em relação aí às estratégias que o Sicredi utiliza no cuidado e bem-estar dos nossos colaboradores. Muito bom, acho que é isso, acho que é uma inspiração, acho que é uma informação que com ela a gente pode fechar porque ela é muito inspiradora, não é? Totalmente. Quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, deve estar assim, sabe aquele, vai acabar. Porque é isso, até né? Eu tô assim, vai acabar. Se a gente fosse fazer um giro rápido com você, um quiz, uma palavra que define liderança hoje. Humanização. Um hábito saudável que você cultiva e que sugere. Terapia. Opa, isso Concordo, é importante. Terapia. Isso. O que te faz acreditar que ainda dá para transformar o mundo do trabalho? Eu acho que essa crescente valorização das pessoas, né? E eu acho que o mundo do trabalho vai continuar se transformando. E eu acho que as pessoas precisam cada vez mais se preparar para isso, né? E esse cuidado, essa valorização das pessoas, para mim, né? Nós estamos aqui, nós que cuidamos de pessoas, né? 3 colegas de profissão, a importância da gente olhar para o ser humano como ser humano, assim. Então, eu acredito que ainda há muito que a gente transformar, muito que a gente desenvolver as nossas organizações para esse olhar e sempre cuidar, né? A gente não pode deixar escapar. Acho que esse olhar de pessoas a gente pode estar sempre cultivando. Sabrina, carinhosamente Sá, muito obrigada por esse papo, é inspirador, necessário, né? A tua fala mostra que é possível, sim, fazer uma conexão entre resultado e cuidado, mas entendendo que isso só se sustenta com pessoas que mentalmente estejam saudáveis dentro das organizações e que é possível, né? Desenvolver sem maltratar as pessoas, produzir sem adoecer. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Né? É uma honra estar com vocês aqui. Eu falo que sou fã da Lelê, carinhosamente. Então, muito obrigada também pelo convite. Estar falando de um assunto tão importante, tão relevante hoje nos mundos de hoje da organização, né? Obrigado, Sabrina. E para você que nos ouviu até aqui, o nosso convite é para que você compartilhe esse episódio com quem lidera, com quem inspira, com quem cuida de pessoas no dia a dia, porque isso é fundamental. A Mente da Gente tem o apoio do Sicredi e do Plano de Saúde São José. E volta na próxima semana com mais um episódio que atravessa o trabalho e a vida. Até breve. Tchau, tchau.